Eu coloquei esse exercício na lista porque vocês precisam saber trabalhar com a equação de força elétrica, principalmente depois de um processo de eletrização. Olha só, nesse exercício nós temos duas esféricas idênticas com cargas distintas interagindo e distanciadas uma distância d entre si. Como uma carga é positiva de 10 microcoulombs e a outra é negativa de menos 6 microcoulombs, cargas de sinais contrários se atraem. Isso é um detalhe apenas para ajudar a entender o problema, mas o que a gente quer saber mesmo é a razão entre os módulos das forças elétricas medidas na primeira e na segunda situação. Essa é a primeira situação, as cargas nas esferas do jeito que o problema apresentou. Em seguida, haverá o contato das esferas. Quando isso acontece, a carga líquida é distribuída. O que é a carga líquida? É você pegar a carga da esfera 1, somar com a carga da esfera 2, é uma soma algébrica, então toma cuidado com o sinal, tá? A carga 2 é negativa. E aí a gente tem a carga líquida total igual a 4 microcoulomb. Essa carga líquida ela vai ser distribuída pelas duas esferas metálicas após o contato. Como as duas esferas metálicas são idênticas, isso é fundamental, as cargas vão se distribuir de maneira igualitária. Ou seja, após o contato, a esfera 1 terá carga de 2 microcoulomb e a esfera 2 terá carga de 2 microcoulomb. Então esse é o processo de eletrização por contato, tá? Lembrando que as cargas só foram distribuídas de forma igualitária porque as esferas são idênticas e os bombeiros eles tendem a trabalhar sempre com corpos idênticos nesse tipo de problema. Quando os corpos não são idênticos, você deve distribuir a carga de forma proporcional à área ali de cada esfera. Bom, sendo assim, o que a gente pode observar ainda nessa situação após o contato? Que inclusive as forças elétricas agora serão repulsivas, né? Afinal de contas, nós temos duas esferas eletrizadas positivamente. Então elas vão se repelir. Não que isso vá fazer diferença no que a gente quer responder, porque afinal de contas a gente quer a razão entre os módulos das forças na primeira e na segunda situação. Então, o que me interessa é o valor de cada força de cada situação. E a equação que nos permite calcular a força elétrica entre duas cargas é a lei de Coulomb, onde tem a constante eletrostática. Nessa questão, a gente não vai utilizar o valor numérico da constante, não vai ser necessário, por isso que o enunciado nem sequer apresentou esse valor, mas em provas cuja constante se faz necessária para um cálculo, essa constante vai ser fornecida. Ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, mas o problema não precisa decorar, porque o problema vai informar, tá? A distância não mudou, né? Um outro ponto positivo, porque ela vai ser igual nos dois casos, a gente vai conseguir cancelar durante o cálculo da razão. Bom, e o que é a força elétrica na primeira situação e a força elétrica na segunda situação? Na primeira situação, nós temos aqui a força elétrica como produto de K vezes o módulo da carga Q1. Presta atenção, eu vou colocar os números do jeito que eles são quando expressos inteiramente pela unidade do sistema internacional. Então tem uma observação importante a fazer com vocês. E considere isso um ponto importante, porque isso já aconteceu na prova do CFO, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Micro é uma potência de 10 elevado a menos 6. Tá? Então, quando a gente fala que a carga Q1 é de 10 microcoulombs, é porque ela vale 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Quando a carga 2, a gente fala que ela é de menos 6 microcoulomb, é porque em módulo é só o valor positivo que interessa, 6 vezes 10 elevado a menos 6, tá? O valor positivo que eu quero dizer é para a carga negativa, ela vai virar 6. O expoente continua negativo aqui, porque esse expoente tem a ver com a potência de 10 do micro, né? Não confunde as coisas. E dividido pela distância ao quadrado. Essa é a primeira situação, né? Situação, então, inicial.
Depois, na segunda situação, que a gente vai chamar aqui de FE asterisco, nós temos de novo a mesma fórmula aplicada, K. Agora, as cargas, né, que vai ser 2 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, sobre D ao quadrado. Bom, aqui em cima dá K vezes 60 vezes 10 a menos 12. Bom, você tem que somar os expoentes negativos, então estou mostrando como que seria um cálculo numérico. Eu não precisava nem ter feito isso, porque na verdade eu sei que eu vou fazer uma razão, e quando eu fizer a razão, eu vou cortar as unidades envolvidas na razão. Mas é importante mostrar para ficar um estudo completo da matéria, né? Por isso que eu falei que são exercícios selecionados, onde eu escolho um exercício aqui em cada vídeo para dar um panorama ali da matéria, do ponto que é mais importante, que mais cai na prova. Aqui, continuando, fica dividido por D ao quadrado. Na segunda situação, K, 4 vezes 10 elevado a menos 12, também dividido por D ao quadrado. Então, a razão é a gente dividir a força elétrica na primeira situação pela força elétrica na situação seguinte. Isso vai ficar para a gente aqui assim, ó. Deixa eu montar aqui a equação. Então, em cima vai ficar K, 60 vezes 10 a menos 12 sobre D ao quadrado, dividido por K, 4 vezes 10 a menos 12 sobre D ao quadrado. Quando você fizer essa divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, você vai fazer bonitinho para não errar na hora, você vai ver que vai cortar tudo aqui, ó, que for repetitivo em cima e embaixo na mesma ordem. D vai cortar ao quadrado, vai cortar com D ao quadrado em cima, 10 a menos 12 vai cortar com 10 a menos 12. Então ficou apenas aqui o que de fato vai importar para resolver o exercício, né? O 60 que sobrou e o 4. É esse aqui que vai sobrar quando você resolver a fração. Então 60 por 4 é igual a 15, e essa é a razão entre a força elétrica na primeira e na segunda situação, com muita tranquilidade, gabarito a letra C. E é isso, pessoal. Essa questão é importante ser trabalhada porque ela coloca aqui em xeque a lei de Coulomb, né, a força elétrica, um assunto que muitas vezes é confuso para muitos, mas aqui a gente viu que, na verdade, a gente precisa atentar para alguns detalhes. As cargas elétricas envolvidas, reparem, o concurso adora isso, modificar as cargas elétricas por causa de algum processo. Então, elas estavam em um certo valor em cada esfera, devido ao contato, as esferas mudaram suas cargas. Isso é muito normal em prova, tá? Modificar o valor da carga. E depois, claro, se você modifica o valor da carga, você tem uma reconfiguração de forças. Então, se o problema te coloca modificando o valor de carga, ele provavelmente vai querer que você faça alguma coisa com essas novas forças, né? Daí a gente tem que elaborar o todo do raciocínio e tentar matar o problema em função dessas informações valiosas. Prestem muita atenção como que foi feita a distribuição de carga após o contato, né? Eu peguei a carga líquida, que é a soma algébrica de todas as cargas envolvidas. O resultado dessa carga líquida, então, foi distribuída de forma igualitária, porque as esferas são idênticas. Depois eu montei a equação da lei de Coulomb para cada um. Não precisava nem ter colocado 10 a menos 6, eu poderia ter deixado tudo só 10 e menos 6, 2 e 2. Aqui, ó, não precisava ter colocado a potência de 10, porque como vocês viram no final, corta em cima com embaixo, né? Então, se eu não tivesse colocado, dava na mesma. Nessa questão ia passar batido, você não ia errar, não. Mas tem questão de cálculo que se você não, inclusive ia acontecer no CFO, se você não colocar o micro como 10 a menos 6, na hora de fazer um cálculo numérico do módulo da força, pode dançar, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar essa unidade que muita gente acaba não sabendo interpretar. E se você não entrou no grupo de exercícios selecionados ainda, é só clicar no link e entrar no grupo de exercícios. Vamos lá, estou te esperando. Um grande abraço e até o próximo.